Graça e paz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A nossa proposta é ler a palavra, meditar e estudar. De coração, eu espero que você esteja acompanhando, antenado nessas leituras. Temos necessidade de ouvir a palavra divina, palavra de Deus. Por isso, temos da parte de Deus uma recomendação que é repetida, que é a seguinte: ouça o que eu estou dizendo. Deus é que diz isso em sua palavra. É importante ouvir a palavra. Lucas capítulo 8, verso 18, Jesus fala de ouvir, dessa necessidade que nós temos de ouvir a palavra. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Esse ouvir que Jesus fala não é apenas ouvido, mas, sobretudo, ouvir no coração, com o coração. Quando Jesus fala de ouvir, é ouvir no íntimo, dentro de nós. As Escrituras foram dadas por Deus para nós. Você perde muito quando você acha que a palavra de Deus é genérica. Não, ela é muito específica, pessoal e particular. E você deve ouvir para você. Mais do que isto, você deve compreender a grande necessidade que você, nascido de novo, que você tem de ouvir a palavra. A palavra de Deus fala para todos, mas se você não recebe a palavra de Deus como se fosse a única pessoa do mundo, você ficará sem nada. Jesus disse que até o que tem será tirado. Se você não ouve a palavra de Deus no seu interior para produzir a condição que Deus deseja, então até o que você pensa que tem, não é que tem, é que pensa que tem, lhe será tirado. Então, meu irmão, minha irmã, deixe esta palavra soltar para dentro de você. Ela tem que cair no coração, não é de lado, tem que cair dentro de você. Eu estou falando, mas tenho certeza absoluta
que o Espírito Santo também está falando, está dizendo a palavra de Deus dentro de nós. O Espírito Santo fala a palavra dentro de nós, no nosso coração, para tornar aquilo que Deus diz uma realidade em nós. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse ele disse assim: a minha palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade em mim. Muitas coisas que estão na cabeça das pessoas têm origem no conceito religioso, têm origem no mundo secular, no que vem de fora, tem origem nas fábulas, tem origem nas lendas, tem origem nas tradições, tem origem no populário, mas não representam a palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Temos que estar baseados na fiel palavra de Deus e não nessas coisas. Temos que ser diferentes. Temos que honrar a mensagem que pregamos. Temos que ser o que pregamos e pregar o que somos. Caso contrário, podemos incorrer nos mesmos erros de alguns fariseus denunciados por Jesus. A gente lê aqueles textos que falam dos fariseus e percebemos o quanto os fariseus eram terríveis. E a gente fica pensando: como pode existir gente desse jeito? Mas quero dizer o seguinte: esses textos foram registrados para nós. Qual a intenção de Jesus denunciar esses fariseus e deixar tudo escrito para nós? Vou dizer o que eu acho. Eu creio que a intenção é mostrar que, se não tiver uma realidade em Cristo, o fariseu sou eu. O texto foi escrito para nos alertar, para não sermos como aqueles da época de Jesus. Então, foi escrito para mim. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Eu pergunto: o que você acha? É assim mesmo? Quem diz que está em Cristo tem mesmo que andar como Jesus andou? Ou não? Eu creio que sim, porque senão não estava escrito aí. Mas quem anda como Jesus andou? Só tem um jeito, irmãos. Só tem um jeito desse texto ser cumprido na nossa vida. Se Jesus for a minha vida, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim do jeito que Cristo é.
Ele vive em mim. A ideia é essa. É substituição mesmo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Mas, se essa não for a nossa realidade, então, as pessoas que nos observam vão dizer: ele não se empolga nem com aquilo que ele diz que crê. Por que eu, aqui do mundo, por que eu tenho que crer em uma coisa que ele não se empolga? Esse tal novo nascimento parece que não empolga tanto. Por que eu preciso nascer de novo então? Se o amor que tenho por Deus, o Deus que me salvou, que eu sirvo, não é suficiente, não me motiva, então deixa para lá, porque não tem jeito. Qual a mensagem que eu, com a minha vida, passo para o mundo da minha salvação, das minhas convicções, do meu amor por Jesus, pela sua palavra, do meu prazer em servir, da estima e do carinho que eu tenho pela igreja onde estou? Qual é a mensagem que eu passo de tudo isso? Eu creio que os nascidos de novo caminham nessa direção, de maneira positiva e afirmativa. Dentro dessa visão, quanto mais o tempo passa, mais gostoso fica e intenso também essa obra de Deus em nós e também no nosso meio. Mas isso não significa que não tem lutas, dificuldades, perdas e renúncias. Não dá para servir Jesus de maneira como Ele quer, sem renúncia e sem renúncias. E o mais impressionante de tudo que eu tenho dito aqui ultimamente, assim, o mais impressionante de tudo é que é tudo voluntário. É sem apelação, é sem forçação, sem pé de cabra forçando a barra, forçando o ferro. Ninguém arrasta ninguém. Sim, há quem arrasta, e arrasta com gritos e chicotes, e há quem arrasta com beijos e palavras macias. Cuidado quando alguém se aproxima de você com essa conversa desse jeito. Tome cuidado. Eu preciso vir. Sim, eu preciso. Mas eu preciso vir pelas cordas humanas e pelos laços de amor do Senhor. Quando isso acontece, aí a pessoa extrapola todos os limites e todas as fronteiras do universo. João 10, verso 4 e 5, por favor, ouça o texto, acompanhe aí, que eu sei que você acompanha na leitura do texto.
Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É diferente dos da terra, que toca o gado com gritos, cachorros e chicotes. Esse aí tira as suas ovelhas. Não é nem a ovelha que sai. Você viu no texto. Ele tira para fora as ovelhas e diz aí que ele vai na frente. Ele vai na frente. E vai conversando. É a palavra, ó, essa que você está ouvindo. Vai conversando. E as ovelhas vão seguindo. E diz aí que as ovelhas seguem por um motivo. Ela conhece a voz. Ela conhece a voz. Ela segue. Você vê, é tudo muito livre. Só que ninguém fica. É livre, mas ninguém fica enrolando a si mesmo, nem os outros. Mas, irmão, essa prática desse jeito cansa. Cansa. Você já prestou atenção nas crianças? Quando a gente pede para fazer alguma coisa, em casa mesmo, a mãe, o pai, vai fazer alguma coisa, pede, a criança diz, eu quero fazer. Eu também quero. Mas não dá 3 minutos. Ela diz, cansei. Agora não quero mais. Ela diz isso, sabe por quê? Porque ela não sabia. Ela não tinha noção. Ela não fazia ideia do que estava envolvido fazer aquilo. Por isso Jesus colocou a sua condição. E qualquer que não levar a sua cruz, levar a cruz é morrer com Cristo nela, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus também recomendou a pessoa ponderar. Tem que ponderar, tem que pensar, tem que considerar bem essa decisão que ele está pedindo, que ele está colocando. Sabe por quê? Porque essa decisão da cruz, que eu acabei de citar o texto de Lucas 14, verso 27, vai mudar tudo na sua vida. Não pense que vai continuar do seu jeito, não. Se continuou, tem coisa errada. Vai mudar tudo. Tudo mesmo. Suas prioridades serão outras. Você vai se envolver com Jesus, com a sua palavra, com o seu reino, com a sua obra, com a sua igreja, de uma maneira que tudo será diferente para você. Tudo. Discípulo Coca-Cola, Edivan, não serve. Discípulo Coca-Cola não serve. Coca-Cola é boa enquanto tem gás. Depois há muitas situações. É isso que Jesus quer que a pessoa saiba. Há muitas situações que envolvem perdas. Meu irmão, minha irmã, renúncias para o discípulo de Cristo. Durante todo o seu viver, sua vida nesta terra. Então, se não é um discípulo de Jesus, quando surgir os contratempos, situações difíceis, a pessoa começa a fenecer. O gás acaba. Por isso, irmãos,
tão importante receber a palavra de Deus, ouvir. A palavra entra em nós e opera em nós de dentro para fora. Essa palavra vai operar em você continuamente. Portanto, ouçam e recebam a palavra divina no coração. E agora? E daí? Daqui para frente? Bem, não tenha medo, não tenha reserva em se envolver mesmo. Se envolva com tudo, mas lembre-se, sem se sentir forçado, sem querer nada em troca, sem desejar que seja dado relatório do que você faz, sem almejar alguma visibilidade, sem pensar em retorno, em recompensa. Aí, meu irmão, minha irmã, você está sintonizado com o jeito de ser de Deus. Essa é a ideia. Não é a ideia? Não mais eu, mas Cristo em mim. Nenhuma pessoa vai ser saudável na sua vida espiritual se não levar a sério Deus, seu reino, a sua palavra. Só nos resta tomar a palavra de uma maneira que ela esteja em nós, operando a vontade de Deus, o projeto de Deus. É isso que vai valer a pena. É isso que vai valer na nossa vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Vamos beber, vamos comer da palavra de Deus. E que Deus nos ajude nessa direção, nessa caminhada.